Sejam bem-vindos a essa webinar. Quero fazer todos bem-vindos, agradecer a presença de todos, especialmente da Mirelle, que é a pesquisadora do LabGrima e que aceitou o nosso convite para participar desse webinar. Esse evento é fruto de uma parceria do Senegre e do IIGS com o LabGrima, né? Os dois primeiros são think tanks, um brasileiro, que é o Senegre, e o IIGS, o think tank americano, e o LabGrima, que é o Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos da Universidade Federal de Pelotas. Vou passar o tempo, então, para o Luiz, que ele vai fazer a mediação da mesa, e nós teremos também um segundo convidado, que era o Jorge, o qual é doutor na PhD em Integração da América Latina. Ele escreveu o Policy Brief também, só que ele teve uma eventualidade de última hora e não pôde participar. Então, como eu publiquei o texto com ele, em coautoria, eu vou apresentar, vou fazer parte da mesa aí junto com a Mirelle. E quero agradecer também a presença da Beatriz, está nos honrando com a sua presença. E agora é bem interessante, né, esse evento, porque tem a Mirelle, que está no sul, e a Beatriz, que está no norte, né? É o Brasil todo, né? Bem legal. E agora eu vou passar a palavra, então, para o Luiz, ele que é bacharel em Relações Internacionais, mestre em Administração Pública e Planejamento Urbano pela Utah University, Estados Unidos, né? E ele atualmente é chairman do International Institute for Geopolitics Strategy, aqui nos Estados Unidos. Está com você a palavra, Luiz. Obrigado, Izan. E eu sinto muito honrado de participar hoje e poder ouvir da Mirelle um pouco mais, porque o brief, né, é uma coisa bem curtinha ali que a gente tenta fisgar e trazer um assunto que né, para o pesquisador, eu sei que ele passaria, no mínimo, 2, 3 horas falando tranquilamente. Então, isso que eu acho um grande desafio, né? Como tornar aquele nosso conhecimento em algumas palavras ali para tentar passar para o público, inclusive para os policymakers, que é muito importante, porque eles não vão ter o tempo e dedicação que a gente vai ter de fazer a pesquisa, de entrar nos detalhes, de ver se há uma teoria ou tentar verificar as hipóteses daquela pergunta, mas, enfim, né, a Mirelle faz uma breve apresentação que ela se formou recentemente na Universidade de Pelotas, em Relações Internacionais, e, pelo que eu conheço, somente agora, mas gostaria muito de passar a palavra para ela poder destrinchar um pouco mais do Policy Brief que ela teve a participação, de poder escrever. Então, boa tarde a todos. Como mencionaram, meu nome é Mirelle, eu sou formada pela UFPEL em Relações Internacionais e faço parte como pesquisadora no LabGrima sob a orientação do professor Charles. A minha área de pesquisa é a cibersegurança e produzindo o Policy Brief, então surgiram vários também questionamentos e dúvidas, acerca do tema, que me estimularam a pesquisar mais sobre o tema. Eu quero agradecer também pela oportunidade, de estar aqui agora, não apenas como uma ouvinte, mas agora também como uma colaboradora. É uma honra, Muito obrigada pelo convite. Também, como é o meu dever hoje compartilhar brevemente o meu conhecimento sobre cibersegurança, vou ser bem honesta, durante as minhas pesquisas, na minha busca por fontes, por referências, eu notei, eu e meu colega, que também faz parte do grupo de cibersegurança, nós notamos a escassez de estudo sobre o tema, sendo que é muito difícil de encontrar uma literatura a respeito, tanto dentro quanto fora do país, no Brasil.
Só que, apesar das dificuldades, né, nós ainda temos muito material para discussão, né? Nós temos muitos mecanismos que a gente pode trazer para ser, pelo menos, pioneiros nessa jornada de estudos, né? O tema específico de hoje, então, é baseado no Policy Brief, de minha autoria, publicado no mês passado pelo Instituto, que tem como tema os desafios de segurança na sociedade cibernética, que possui como ponto de partida o questionamento acerca do por que a cibersegurança requer uma ação conjunta para a estabilidade das políticas internacionais. Do meu ponto de vista, nós não podemos falar sobre cibersegurança, né, sem envolver as questões de dimensão tanto de poder e de conflito, mas também como a globalização. A partir da literatura de Michel Foucault, lá no Sujeito e o Poder, a gente percebe que a importância que o poder tem nessa sociedade, né, nesse meio anárquico que nós estamos inseridos. Ele traz a questão da política como o poder, né, traz a questão da política como uma ferramenta para disputa que é constante entre os interesses, né, e possui diversas estratégias, né, tanto em questão de confronto, né, que implica nas relações do poder, né, do próprio poder, para além da questão do militar, do famoso tiro e porrada e bomba, né, digamos assim, mas também com a questão de mecanismos de defesa e de resistência, né, dentro das necessidades dos atores, especialmente de governos, né. Então, nós também precisamos trazer à luz a questão do contexto da análise do sistema mundo, né, que propõe, então, sobre o enfraquecimento, da hegemonia estadunidense e a ascensão de novos atores, né, no sistema internacional, que passa, então, por um momento de transição. Aí eu também posso trazer junto para vocês a questão lembrar do Robert Gilpin, né, em Guerra e Mudança na Política Internacional, lá da década de 80, né, que já defendia a questão do sistema internacional estruturado numas relações de interesse comum entre os atores, só que não excluindo, então, essa questão da redistribuição do poder quando ocorrem a discordância entre as partes, quando há desequilíbrio de poder, ou então quando os benefícios dessa mudança, né, dessa redistribuição, elas se sobrepõem à questão dos custos, né, as perdas, talvez, que podem ser geradas por ela. Então, assim como em conflitos, o próprio sistema, né, possui uma natureza de equilíbrio temporário, devido a essa volatilidade do cenário internacional. Tendo, por exemplo, as guerras, né, como um resultado dessa condição, como uma ferramenta para efetuar as mudanças no sistema e na busca por uma hegemonia, uma supremacia, né. Isso a gente pode ver agora, nós temos duas guerras, né, quentíssimas para a gente comentar, né, que é a própria guerra na Ucrânia, que apesar de agora não tão falada, tão comentada, mas ainda está ocorrendo, e também a guerra lá na faixa de Gaza, né, entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Mas, então... Só me perdoe, Mirelle, eu não sei se você está passando os slides, mas para a gente só está na página inicial ainda do slide, eu não sei se você... mentira! A gente não está se acompanhando. Tá mudando agora? Agora tá. Não quero acreditar nisso. Eu já passei por esses slides. Enfim, essa é a página inicial, né, do Policy Brief, que comentei com a pergunta inicial. Aqui a questão, enquanto eu comentava do Michel Foucault sobre a questão do poder. Ficaria ruim se eu permanecesse assim, porque eu não sei se vai funcionar de outra forma. Não, fica ótimo, fica à vontade. Muda agora? Tá mudando ou não? Tá mudando. Não, agora está na página 3. Não sei se você quer ficar nessa ou você quer passar.
que não está dando pelo modo de apresentação dos slides, então eu vou ter que permanecer assim desse jeito. Não, ou se você quiser, a gente manda para o Luiz, ele compartilha a tua apresentação, ou você segue assim. O que você achar melhor, para mim está ótimo. Acho que podemos dar seguimento para não perdermos o tempo, né? Mas, enfim, aqui, conforme eu mencionava Foucault, aqui estava escrito, né, o poder como estratégia de sujeições e resistências entre o meio social anárquico, onde a política é uma guerra constante de interesses com diversas estratégias de confronto, permeando assim entre as relações de poder, além do tradicional militar, como também nos mecanismos de defesa e alcance das necessidades dos governos. Então, a questão agora que eu entro é a questão de... Mas onde é que atua a cibersegurança, né? Aí nós temos, então, o ciberespaço, que ele surge como um espaço alternativo, né, em paralelo ao espaço físico tradicional, que não possui umas fronteiras definidas, né, e nem clareza de soberania, como a gente tem, né, em questões de território nacional, por exemplo, através da delimitação de estados. Mas também então entra a questão dessa definição ou de soberania ou de fronteiras, que a atuação do espaço ele é possível através de uma simples conexão com a internet, né? Como estamos fazendo nesse exato momento, que não apenas ele armazena, cria, armazena, transmite, manipula as informações, ela se torna, então, uma ferramenta excepcional e importantíssima que envolve todos os aspectos da nossa vida. É um espaço, então, considerado vulnerável, né, porque possui uma complexa dificuldade dessa delimitação e também da securitização e do seu controle, né, porque acaba se tornando também um palco de muitas controvérsias e também de disputas de poder e de interesse entre os atores, principalmente estados, talvez. Estados, mas também entra questões de outros atores não estatais também que também permeiam por esse meio, né? Ela torna-se, então, um ambiente muito suscetível a ameaças, né? Mas também de problemas que interferem em indivíduos, mais diretamente nos indivíduos comuns, por assim dizer, né? Como em caso de crimes de pornografia infantil e de stalkers, por exemplo. Seguindo um comentário, então, da apresentação, nós temos assim, sendo o ciberespaço paralelo aos demais lugares do mundo, os países desenvolvidos possuem interesses em explorá-lo e dominá-lo para obter a influência sobre seus rivais, gerando dependência de países em desenvolvimento para a proteção de suas informações. Então, por questões financeiras, nós temos os atores mais pobres, né, que buscam opções mais baratas e que muitas das vezes são abaixo dos requisitos recomendados de segurança, que os tornam também logo suscetíveis a cyberataques, né? Então, a cibersegurança é algo muito preocupante a eles, né? Que não possuindo, então, essa força defensiva suficiente, eles se tornam muito pouco seguros, entende? E são tomados como alvos muito, muito fáceis de cybercriminosos e também até mesmo são tomados como um cursinho preparatório, né, um espaço de cursinho preparatório para ataques criminosos em larga escala em outras redes. Assim também outro então ponto a ser mencionado que é muito importante é a própria globalização, como mencionei anteriormente, que partindo da visão crítica do Milton Santos sobre ela, nós percebemos que, além da dependência dos livres mercados, né, capitalistas, há também a questão da desigualdade de poderes entre os atores, onde a tendência da globalização ela é tanto a questão da padronização do mercado,
que é movido por interesses, de lucro, e também a questão de se concentrar no poder, no controle dos mais poderosos financeiramente. A questão da globalização também explora esses interesses, né, que são movidos em favor dos mais poderosos, que gera, então, um ciclo de acentuação, né, da condição de desigualdade, tanto a acentuação da riqueza quanto da acentuação da pobreza, né, e que constrói centros, né, e periferias baseados, então, na questão do fluxo do capital. Isso também envolve a cibersegurança. Então, diante disso tudo, nós, assim como os atores, as ferramentas, e as redes cibernéticas também estão cada vez mais interligadas, de modo que o que ameaça a um pode ser considerado uma ameaça a todos, né, que estão a ele relacionados. Lembrando que nós estamos em um contexto caracterizado pela incerteza, né, pela inconstância e também pela evolução, né, uma constante evolução. Então, nós não podemos pensar que discussões sobre cibersegurança de 5 anos atrás se mantêm completamente atualizadas, porque uma vez que as condições e as possibilidades que nós temos agora são muito diferentes do que eram antes, nós temos, por exemplo, a inteligência artificial mesmo. Ela serviu como uma prova de que como é difícil a gente debater sobre o tema e também formalizar uma jurisdição com princípios normativos, porque assim como outros mecanismos, a inteligência artificial está em uma evolução muito rápida, muito inovadora, que nós nunca vimos nada igual antes. Então, como é que nós vamos pensar em uma jurisdição de algo que nós nem conhecemos, basicamente? E essa constante evolução, essa transformação que nós estamos passando tecnológica, ela torna os objetos normativos e jurisdicionais rapidamente obsoletos, porque o que servia para algo agora já não serve para outro, porque é uma coisa diferente. Então, os crimes cibernéticos, eles apresentam essa característica também e apresentam novos dilemas para a resolução dos conflitos, né? Porque os mecanismos de defesa também estão todos interligados. Então, quando um está em falta, digamos assim, os outros acabam se comprometendo também, porque acaba se tornando insuficiente. O buraco é tão fundo, para ter ideia, é que não tem nenhuma definição comum e nem clara do que é o crime, uma definição do que é o crime, em muitas situações. Claro que nós temos algumas definições já definidas, mas não é geral, entende? Então, acaba que muitas coisas ainda estão em falta. Então, quanto em relação ao criminoso e ao próprio julgamento, né, se o próprio crime já não tem uma definição, o criminoso e o julgamento ficam ainda mais, né, complexos, né, e com a questão de lidar com jurisdição de países diferentes, com mudanças políticas internas e também de governantes, né? Porque, por exemplo, as medidas, por exemplo, vamos tomar o próprio exemplo do Brasil, né? A questão de perspectiva de governo e perspectiva política do governo anterior e o governo atual são muito diferentes. Então, nós não podemos colocar na mesma forma como eles iriam reagir, porque eles não teriam a mesma consciência, digamos assim. Então, além dessa questão política, também somam questões de interesse econômico que envolvem todo esse caso. Então, a teoria da interdependência complexa do Keohane é bastante adequada para compreender toda essa realidade das dinâmicas e dos desafios da cibersegurança no mundo, que ao estudar essa questão do alinhamento com as múltiplas questões de vantagens e ameaças na agenda comum dos atores,
torna essa existência desses desafios a serem enfrentados mais claro. E a interação entre os múltiplos atores nessa comunidade internacional, ela que relaciona os interesses e as parcerias, e que, através da coexistência pacífica, não militarizada e de dependência, torna possível, né, tanto a discussão, mas também como a proposta de novas resoluções. Mas também não devemos nos enganar, né, de que são só soluções que são encontradas no conjunto, né, porque quando entramos no conjunto, né, nós também encontramos diversos interesses, diversos conflitos. Então, assim como aumentam as possibilidades de solução, também aumentam as possibilidades de conflito, né. Então, o que prolonga ainda mais né, o desenvolvimento de alguma organização, né, ou alguma jurisdição, porque acaba que isso interfere em tantos setores, em tantos desejos, em tantas vontades, em tantos interesses, que acaba postergando demais para que fique adequado a todos, dentro do que todos os participantes desejam e aspiram, né? Então, fazendo a leitura aqui da apresentação, a violação da segurança cibernética pode ter consequências devastadoras para um país ou organização, já que se refere aos sistemas de informação e infraestruturas críticas, afetando desde a privacidade e a segurança dos cidadãos até a estabilidade econômica e política de um Estado. Então, nós não podemos fugir da questão dos benefícios da multipolaridade, mas também dos novos desafios que são encontrados a partir dela, né? Então, aqui eu separei, né, a partir de tudo que eu mencionei, eu selecionei alguns dos principais desafios para o desenvolvimento da cibersegurança, né, que também são compartilhados por muitas outras áreas de estudo nas relações internacionais. Entre eles estão, então, a divergência de interesses, como mencionado, a perda da autonomia com o aumento da dependência, né, onde os mais pobres ficam naquela dependência, né, naquela necessidade de obediência, praticamente, né, aos que têm realmente o poder, a amplificação da vulnerabilidade e a crises externas, porque nós ficamos expostos a tudo. Então, como não tem uma delimitação de soberania, nós não temos nenhuma forma é muito forte de dizer, mas nós ficamos muito expostos e vulneráveis a qualquer tipo de ataque, porque é difícil definir quem tem o direito a quê, e que pode, o que não pode, o que é permitido e o que não é permitido, né? Uma vez que essas definições são muito difíceis de serem alcançadas por conta dessa dinâmica super complexa, né? Aí também tem a questão da complexidade para solucionar problemas globais, pois faz-se necessário cooperação mais profunda e complexa. Assimetria de poder, quando os autores mais poderosos pressionam outros mais fracos, e assumirem uma posição que esteja de acordo com os seus interesses, mesmo que em detrimento da vontade desse. Então, nós vemos que os desafios que a cibersegurança enfrenta são muito parecidos com que muitos outros, né, problemas a serem resolvidos também, como o meio ambiente, como questão de paz também, militar no Oriente Médio, ou qualquer outro tipo de assunto. Inclusive questões farmacêuticas e medicinais. Ali eu botei uma imagem bastante significativa, né, bastante adequada ao ponto, né, de onde o grande, né, é uma dinâmica entre grandes e pequenos que nós estamos envolvidos. Então, como conclusão para o questionamento inicial de por que a cibersegurança requer uma ação conjunta para a estabilidade das políticas internacionais, nós chegamos ao entendimento de que as pessoas de que apenas com a aproximação, né, dos agentes da sociedade civil, do setor privado, do público, do meio acadêmico, dos especialistas técnicos, apenas com essa aproximação e cooperação
ela fortalecerá a segurança cibernética e o aperfeiçoamento de resoluções eficazes e legais do delito. Uma vez que essas defesas, as tentativas, né, de defesas individuais, elas são muito vulneráveis e insuficientes em relação aos crimes, né, para uma tentativa de resistência aos crimes cibernéticos que estão cada vez sendo atualizados, sendo fortalecidos e em constante evolução e aperfeiçoamento, né? Então, como eu mencionei, ainda não tem muitas literaturas, né? Muitas pesquisas sobre cibersegurança no país, mas isso é algo que está tomando o pessoal está tomando consciência, né, da importância, né, visto que toda a nossa vida está num aparelhinho de celular, por exemplo, e acaba que nós nos tornamos expostos a qualquer tipo de violência, né, cibernética, que podem afetar tanto o indivíduo, né, por si só, mas também em níveis globais que podem afetar o futuro de toda uma humanidade, digamos assim. Para ser bem, parece exagerado, mas é bem grande, é bem profundo e bem necessário, sabe, essa atenção, porque realmente é a vida de bilhões de pessoas que estão ali expostas e estão simplesmente ali, né? E não tem um sistema que possa, talvez, defendê-las ou protegê-las. Porque quando nós falamos de governo, nós sempre pensamos em uma questão muito institucionalizada, né? Mas se nós pararmos para pensar, o governo existe por conta das pessoas, por conta dos indivíduos. Então, se a gente tirar essa questão humanitária, né, nas questões cibernéticas, nós acabamos perdendo o foco, né, da nossa preocupação, né, da nossa motivação para trabalharmos tanto em evolução, em questão de aperfeiçoamento para benefício e usufruto das pessoas, mas também como também de criação de mecanismo para que esse mecanismo que é para ser para bem acabe se tornando uma espada de dois gumes. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, espero não ter cansado e que seja de forma de que isso estimule vocês a pesquisar mais sobre o tema e também investirem um pouco mais do tempo de vocês para dar uma pesquisada também, porque como tem poucos, né, nessa área de pesquisa, por enquanto, esperamos que nós possamos aumentar esses estudos para realmente beneficiar todos que estão participando, todos os usuários, e isso inclui a nós mesmos. Obrigada. Excelente, muito bom. E como eu tinha falado no começo, que, né, se deixar, acredito que a gente consegue, né, ficar conversando por, no mínimo, 2, 3 horas do assunto, mas eu mesmo, né, assim que tinha saído o Policy Brief, eu fiz algumas anotações e queria entender um pouco, porque agora, basicamente, o meu conhecimento é mais norte-americano do que do Brasil, que eu não conheço como funciona a cibersegurança no Brasil. Eu conheço mais como funciona nos Estados Unidos por estar trabalhando no governo norte-americano. Inclusive, já vou aproveitar, só deixa rapidinho, desculpa interromper, aproveitar para já fazer um marketing, né? Eu e um colega meu, que fazemos parte do grupo de cibersegurança no laboratório, nós produzimos um artigo sobre a capacidade de cibersegurança do Brasil, né, suas capacidades de defesa, e será publicado no livro dos artigos, no livro com o professor Charles, no ano que vem. Então, vai estar disponível para vocês já se estudarem, né, e entenderem um pouco mais como é que funciona, né? Então, convido já vocês a já guardarem um dinheirinho para comprarem livros professor depois. Com certeza. Vai ser o próximo best-seller aí da UFPEL, da editora UFPEL.
Obrigado, viu, Mirella? Vai ser um prazer ler e se informar sobre isso. Eu gostaria de começar. Você vai fazer a tua palestra agora, Isa? Ou as perguntas vão ser feitas num bloco só de perguntas? Como é que você acha? A gente vai primeiro ter a rodada da apresentação, das palestras, e depois a gente vai para a pergunta. Ah, tá. Tudo bem, então eu já deixei anotadas as minhas aqui. Porque até mesmo as partes, porque assim, eu sou tão empolgado com essas coisas, porque, né, eu nasci, cresci no Brasil, estudei, trabalhei, agora, trabalhando no governo americano, né, eu até brinco assim, eu fico com pipoca, eu fico, né, fico assistindo, eu fico, sabe, parece nossa, é sério, oh, caramba! E às vezes eu fico comparando as coisas, eu fico vendo qual a melhor forma das coisas acontecerem, né? Mas vamos então passar para o Izan, professor Izan, e deixa eu compartilhar aqui o slide dele. Play start. Abriu? Abriu. Então, rapidamente, né, o professor Zan, ele também tem bacharel em Relações Internacionais e mestrado em Geografia Humana pela Universidade da USP. E a gente vai ter o prazer agora também de poder ouvi-lo. São 1h42. Tá? Temos até por volta das 2 para poder ouvir um pouco do trabalho dele. A palavra é sua, Isa. Obrigado, Luiz. Quero agradecer a oportunidade de compartilhar a palestra sobre o Policy Brief que foi publicado em outubro. Na verdade, seria o Jorritson que ia apresentar, e ele não pôde participar por uma emergência de última hora, então ele pediu para eu poder fazer a apresentação, que, aliás, eu escrevi em coautoria com ele esse texto, e antes de começar a apresentação, também eu quero parabenizar a Mirelle pela excelente apresentação de um tema tão importante que é Cybersecurity, né, para todos nós. Parabéns, good job. Bom, o tema que a gente publicou nesse Policy Brief foi o retorno do Brasil à CELAC recoloca o país como líder da América Latina, né? Bom, o meu hook aqui, que é a pergunta, problema da minha pesquisa com o professor Jorritson, foi o que significa o retorno do Brasil à CELAC, né? O que o retorno à CELAC significa para o Brasil? O que o retorno à CELAC significa para o Brasil? Essa é a problemática que a gente vai procurar responder nessa apresentação. Vocês podem ver aí 2 notícias que eu peguei para me situar nesse contexto, né? A primeira delas publicada pelo Metrópolis. Depois de 2 anos, o Brasil ele resolve retornar à CELAC, ao bloco latino-americano, né? Não é por acaso, mas no governo anterior, na administração anterior, eles resolveram sair da CELAC do mesmo modo como fizeram com a Unasul, né? E depois de 2 anos, então, a nova administração, o Brasil volta ao bloco. Retoma lá o slide anterior, Luiz, por favor. Nessa outra matéria, vocês veem uma publicação no site da Chancelaria Brasileira, falando uma nota oficial, né, aos países membros do bloco, retorno oficial do Brasil e definitivo à CELAC. Obrigado, Luiz. Pode passar para o próximo. Aí é uma questão que é o ponto nevrálgico da apresentação, que é a tese statement, né? Apresentar a minha opinião sobre esse tema e fundamentar com 2 argumentos centrais, que vão ser o fio condutor dessa apresentação. A minha opinião sobre essa temática é que o retorno à CELAC favorece a influência geopolítica global do Brasil.
né? E eu vou sustentar isso com 2 argumentos centrais. Primeiro, porque o retorno do Brasil à CELAC remove o país de um isolacionismo regional que estava circunscrito a um segundo plano, a América Latina, América do Sul, na administração anterior brasileira, né? Então, o retorno à CELAC vai remover, em primeiro lugar, esse isolacionismo em escala regional e a segundo argumento é que o retorno do Brasil à CELAC ele vai dar um maior poder de barganha ao país para negociar com grandes players globais, como, por exemplo, a União Europeia, né? E aí vocês podem ver que essa mini hipótese, de certa forma, acaba se evidenciando pelo fato de que o Brasil, ele foi publicado aí no site da chancelaria brasileira, o Brasil ele vai presidir, né, o Conselho de Segurança da ONU. Isso começou a partir de outubro, né? Então, esse retorno no Brasil à CELAC, que aconteceu nos meses anteriores, no início do ano, favoreceu essa influência geopolítica global. Não tenho dúvida que os países da América Latina apoiaram o Brasil nessa iniciativa de presidir o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E por isso que a América Latina é tão importante para nós brasileiros, porque, embora o mainstream acadêmico brasileiro acredite que o recorte espacial da chancelaria brasileira deve ser a América do Sul, eu concordo em certa medida com isso, mas no sentido de que a América do Sul deve ser a nossa primeira linha de defesa imediata, porque nós temos fronteiras terrestres com os países vizinhos, então faz sentido a América do Sul ser importante no sentido de ser a nossa primeira linha de defesa imediata. Mas o que vocês acham da gente ter uma linha de defesa avançada? Se a América Latina. Porque a América Latina ela tem maior coeficiente de poder do que a América do Sul. Porque a América do Sul são 12 países e a América Latina são 33. Então a América Latina ela tem, em tese, por ter 33 países, maior coeficiente de poder que permite o Brasil ter maior poder de barganha em grandes fóruns internacionais como a ONU. Eu não tenho dúvida que essa hipótese é verdadeira. Pode passar, Luiz? O primeiro argumento da minha tese é que o retorno do Brasil à CELAC sinaliza o fim do isolacionismo regional do país. Vocês sabem, então, na administração anterior, o governo Bolsonaro saiu do bloco, né? E a expectativa era que, sobre o pretexto de que a CELAC dava holofote para regimes não democráticos, né? E essa foi, pelo menos, a nota emitida pela chancelaria brasileira na época. O fato é que o retorno do Brasil à América Latina permite que o Brasil se torne um líder da região por três fatores. Que o Brasil pode ser um líder da região. Pelo seu território, pela sua população e pela sua economia. Aí vocês podem ver essa figura, eu procurei demonstrar esses 3 fatores. O que está de verde, nesse círculo verde, são os países com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Vocês podem ver aí, entre os países latino-americanos que têm essa dimensão territorial, se destaca, além do Brasil, a Argentina. E de vermelho, vocês veem os países com mais de 100 milhões de habitantes. Além do Brasil também, um país latino-americano que se destaca é o México. E, por fim, vocês veem abaixo os países com um PIB maior de $1 trilhão. E nesse aspecto, os países latino-americanos que se destacam são, além do Brasil, de novo, o México. Ou seja, se a gente olhar
essas três variáveis, território, população e economia, o único país latino-americano que se enquadra nesses três aspectos do coeficiente de poder é o Brasil. Razão pela qual o argumento que o retorno do Brasil à CELAC coloca o país como um líder efetivo da América Latina. Corroborando, portanto, a tese de Hatzel, que é o pai da geografia política, ele fala que o espaço é poder. Bora, o que Hatzel dizia? A tese organicista de Hatzel dizia que o Estado ele é um ser orgânico que tem no seu solo, isto é, no seu território, e na população, elementos que compõem esse organismo vivo. É como se o território e a população fossem as células desse corpo, que é o Estado. E aí, eu procurei trabalhar essas variáveis de Hatzel para mostrar esse coeficiente de poder. Território. Pois bem, o Brasil tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, na verdade é 8,5, né? Sem contar o nosso mar territorial. Senão vai para 12, porque são 4,5 também de Amazônia Azul, né? 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós temos um território, conforme Hatzel previa. Segundo fator, população. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, então também nós temos população. E o PIB do Brasil é maior que $1 trilhão. E também está subjacente na tese de Hatzel, porque Hatzel dizia que o solo desse território é um fator vital para promover o desenvolvimento econômico de um país, razão pela qual Hatzel defendeu o espaço vital, né? Ou seja, busca por regiões que tenham recursos estratégicos importantes. Então, essa figura demonstra o coeficiente de poder que está subjacente na tese de Hatzel de que espaço é poder. Tanto é verdade que espaço é poder, pessoal, finalizando essa parte, que se vocês analisarem dos 5 países aí que foram contemplados com território, população e PIB, 3 desses 5 países são, primeiro, Estados Unidos, você tem a Rússia e a China, não é verdade? Alguém duvida que esses são as 3 potências mundiais? E agora a emergência da Índia também, né? Que está também contemplada. Pois bem, essas são as 4 potências mundiais. Quem será a quinta? Uma pergunta que eu faço para vocês. Segundo a lei da geopolítica hatzeliana, quem será a quinta potência mundial que está contemplada aí, né, nessa figura? Esse é o meu ponto, né? O Brasil, portanto, tem esse potencial, mas tem que buscar. Para isso, os policymakers têm que pensar que a projeção geopolítica do Brasil depende da performance do Brasil na América Latina, porque ela tem maior coeficiente de poder junto a organizações intergovernamentais como a ONU, né? Mais do que somente a América do Sul, que são 12 países. É isso. O próximo slide, por favor, Luiz. Aí é o segundo argumento que eu vou usar para defender a tese nesse trabalho, que é o retorno do Brasil à CELAC vai permitir ao país ter o maior poder de barganha nas discussões com players globais, como, por exemplo, a União Europeia, né? Então, a América Latina ela é importante para a Europa, né? Porque nós temos um mercado de mais de 600 milhões de habitantes. Portanto, está vendo? O mercado latino-americano é bem maior do que o mercado sul-americano, não é verdade? E se a gente pensar em termos de Cone Sul, então menos ainda, né, o Cone Sul. Então, nós temos que focar na América Latina, porque os europeus estão ligados nisso. Além da população que a América Latina tem, importante, a América Latina também possui recursos naturais geoestratégicos, como vocês podem ver aqui nesse mapa, a importância geoestratégica da América Latina. Então, vocês têm aqui, na legenda, o primeiro ícone diz respeito à agricultura, à produção agrícola. O segundo ícone, de cima para baixo, vocês têm aí a produção de gado. Terceiro, mineração. E
Deixa eu ver aqui. O próximo... Não estou conseguindo ler. Carvão. Carvão mineral. E na sequência vocês veem petróleo e gás natural. Então são esses os recursos naturais estratégicos que estão espalhados na América Latina. E vocês podem ver que dentre esses recursos naturais estratégicos se destacam 3 países. Nós chamamos que compõem o que nós chamamos de Triângulo do Lítio, que são o Chile, a Argentina e a Bolívia. Esses 3 países juntos representam 60% das reservas de lítio mundial. E lítio é um recurso natural estratégico, especialmente para a Europa, já que a gente está falando da União Europeia, porque esse recurso natural ele é utilizado para bateria de carros elétricos, celulares, até para a indústria aeroespacial. Portanto, é fundamental, especialmente porque nós estamos hoje em dia falando da questão ambiental, de climate change, de transição energética. Então, daí a importância do lítio e da América Latina como um todo, para a Europa, né? E o Brasil, portanto, sendo um líder da América Latina, junto à CELAC, ele tem maior poder de barganha para negociar o interesse não só do seu país, mas da região toda, entende? Próximo slide, Luiz, por favor. Aqui já indo para minhas conclusões. Então, vocês podem ver aí essa matéria da Folha de São Paulo, mostrando, né, a resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, né? Então, o retorno do Brasil à América Latina significa o fim do seu isolacionismo regional e a sua influência geopolítica global, que a gente pode ver já agora funcionando isso. Ele preside o Conselho de Segurança da ONU, o qual busca há muito tempo um assento permanente. Sendo representante da América Latina, o Brasil já está como presidente do Conselho de Segurança da ONU, já está tocando algumas questões importantes para questões relacionadas à paz e segurança internacional, né? Essa resolução da ONU, vocês sabem, são 5 membros do Conselho Permanente, né? E são 10 rotativos, membros rotativos. O Brasil conseguiu aprovar uma resolução por 12 dos 15 países, e 2 ficaram e 2 dos 12, né, se abstiveram, né? Ou seja, o Brasil conseguiu influenciar 14 dos 15 países que compõem o Conselho de Segurança da ONU. Alguém pode negar que o Brasil é uma potência diplomática? É inegável isso, não é verdade? Então, o Brasil conseguiu isso, não por acaso, mas lá atrás o Brasil estava sendo apoiado, não tenho dúvida, pelos países, pela vizinhança latino-americana. E, por fim, como a gente é um think tank, né, a gente então não vai deixar de fazer recomendações, né? Então, gostaria só de deixar uma recomendação, né? O mundo que nós estamos vivendo um grande refluxo do epicentro da geopolítica mundial, porque Mackinder, que é o pai da teoria do poder terrestre, da teoria do Headland, ele dizia que o epicentro da geopolítica mundial é a Eurásia. Eu concordo com ele, Brzezinski também concorda com ele, Spykman também concorda com ele. Mackinder defende que a região core da Eurásia é o Headland. Spykman defende que a região core da Eurásia é um Himmler. E Brzezinski vai falar, olha, seja o Himmler ou seja o Headland, a Eurásia é a região core para a primazia global dos Estados Unidos. Também concorda com ele. Brzezinski concorda com ambos os autores, dizendo que a Eurásia é importante. Mas nós estamos vendo um refluxo da geopolítica de poder mundial para outras regiões do mundo, que o mainstream acadêmico chama de Global Sul, né? Mas eu prefiro chamar de South Hemisphere, ou seja, o Hemisfério Sul, porque Global Sul
sul global, desculpa, o sul global tem aquela ideia de pejorativa de que terceiro mundista, né? Que nós somos os países subdesenvolvidos, né? E, portanto, estamos ou depois da década de 70, com o relatório BRAD, nós somos países em desenvolvimento, né? Para não pegar muito mal, país subdesenvolvido, né? Então, eu uso o termo hemisfério sul, porque tem um significado geopolítico aí, de empoderamento de uma região que estava relegada a um segundo plano na geopolítica de poder mundial. E agora é o momento dessa região se unir em torno de um projeto de um mundo multipolar. E o Brasil, portanto, tem um papel importante nisso, porque o retorno do Brasil à CELAC pode representar um novo paradigma de política externa brasileira. Qual é o paradigma? Um paradigma esse defendido pelo professor André Martins, do Departamento de Geografia da USP, especialista em geopolítica, que ele chama de paradigma meridionalista. O paradigma meridionalista seria um bloco coeso do hemisfério sul, que busca um lugar ao sol na política mundial, né? Que reposiciona o Brasil entre as 5 maiores potências mundiais, conforme vocês viram no slide anterior, que eu mostrei o coeficiente do poder do Brasil, né? Esse esforço do Brasil, sendo apoiado com a vizinhança latino-americana, permitirá a liderança brasileira na arena internacional. E isso não é difícil de fazer, porque o nosso Itamaraty tem expertise para isso. E a última resolução no Conselho de Segurança da ONU é um exemplo emblemático disso. Obrigado. Excelente. Muito bom. Então, vamos abrir para as perguntas e desenvolver um pouco mais do assunto. E a gente tem alguns... Quanto que dá para estender, professor Izan? A gente pode abrir, dado o tempo, né? A gente abre com uma rodada de perguntas, e se tiver mais, a gente vê se é possível. Mas toca na primeira rodada, de 3 a 5 perguntas. Tem, porque senão eu vou ficar a tarde inteira conversando. A gente faz uma rodada de 3 a 5 perguntas, que tal, Menelli? E aí a gente responde em bloco, né? Faz todas as perguntas de uma vez, de 3 a 5. Se tiver mais, deixa para a segunda rodada. Ok. Então, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para a Mirelle. Deixa eu só fechar aqui. Porque, né, como eu falei, por eu conhecer a questão da cibersegurança dos Estados Unidos, eu estava tentando entender, e eu acho que esse é um grande dilema, não é nenhum paradoxo no Brasil, mas com a relação, o que é público, o que é privado, né? Por exemplo, a gente tem no Brasil a Petrobras, que é estatal, é pública, mas ela basicamente, né, tem toda aquela controvérsia com relação a preço, ou seja, por ela ser estatal, não significa que o brasileiro está conseguindo comprar ela, o litro a R$1, mesmo que fosse subsidiado. Aí você vai nos Estados Unidos ou outros países que você não tem uma estatal, mas você tem, você tem uma questão regulatória das empresas privadas. E você consegue ter um preço menor. Então, tanto que a minha área de estudo, que é a administração pública, então eu estava tentando chegar numa pergunta com relação à cibersegurança, porque, de novo, nos Estados Unidos a gente tem uma infraestrutura crítica também, mas durante o governo Obama, ele fez uma diretriz política presidencial que chama PPD 21. Basicamente, os especialistas, o pessoal dos ministérios, eles chegaram numa conclusão que existe 16 recursos chaves, infraestruturas chaves, que mantêm os Estados Unidos sendo Estados Unidos.
e eles conseguiram ver que a maioria deles eram privados, que é, por exemplo, o setor nuclear, que inclui reatores, lixo, nuclear, material nuclear, ou indústria base de defesa, setor financeiro, tem 16, um deles também é o setor de tecnologia. Então, também tem a questão, que eu não vejo isso no Brasil, que todo o incidente que acontece, a hierarquia de quando você faz os primeiros socorros, né, vai para emergência, depois você tem a recuperação, você tem a mitigação, né, para evitar que aquilo aconteça. A priori, nos Estados Unidos, começa local e vai subindo, vai escalando as necessidades de acordo com o poder, com o que tem de orçamento disponível. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa física, eu tenho conta no banco, eu tenho, né, meus artigos na universidade, e normalmente um hacker, né, ele vai querer ou informação ou dinheiro. Ele está ali tentando entrar no sistema, tentando quebrar senhas, tudo, mas ele está querendo ali fazer chantagem com algum tipo de informação, roubar informação, ou realmente já ir direto na conta bancária da pessoa. Mas aí que entra o governo nos Estados Unidos, ele mais entra nessa parte regulatória do que realmente assim, eu tenho que fazer, né, o xerife, que as pessoas falam, o xerife do mundo. Então, eu estava pensando, será que quando você mencionou com relação deixa eu abrir aqui, da escassez de regulamento e leis, será que seria uma oportunidade, já que tem essa questão também de jurisdição, e ela é um paradoxo, né? Porque quando você entra com relação hoje de um crime com relação à cibersegurança, já passei por isso, tive que contactar a polícia, a polícia, né, a polícia local, né, eu liguei, veio até minha residência, expliquei a situação, entraram no computador, pegaram o IP e tal, em menos de 2 minutos. Ó, a pessoa tá na Irlanda que fez isso. Fizeram o famoso BO daqui, né, fizeram o BO, mas não tinha muito o que fazer aqui, porque a pessoa que cometeu o crime estava na Irlanda. Mas, graças a Deus, nada tinha acontecido, eu tinha algumas proteções, tudo, mas eu fiquei pensando com relação a isso, por exemplo, né, porque a polícia, ela vai ter a jurisdição dela, local, condado, estadual e federal. E eu vejo nos Estados Unidos somente com relação a terrorismo que existe como é que eu vou falar? Uma cooperação entre departamentos onde qualquer parte da polícia que esteja envolvida, ela vai ter acesso. Pode ser, de novo, polícia local, independente do nível da polícia, mas o caso em si, se é com relação somente à segurança nacional, que existe esse tipo de cooperação. De resto, por exemplo, se eu sou uma pessoa física, alguém entrou na minha conta do Amazon, roubou minhas informações do cartão de crédito e fez compra, né? Eu vou ligar para a polícia, o governo federal, o FBI, qualquer outro tipo de organização, eles não encaram isso como uma parte de segurança nacional. Foi uma coisa local que aconteceu com um cidadão ali, pronto e acabou. Então, desculpa ficar longo, eu só estava querendo pensar o assunto, mas eu noto muito isso com relação a o que é jurisdição, né? Porque a definição de criminalidade, por mais que seja diferente nos Estados Unidos, para cada estado é diferente, a punição vai ser diferente, mas eu vejo muito
assim, quando começo a pensar a fundo essa questão de jurisdição, o que que é o cyberespaço? Porque se aconteceu algo que não está sendo local, a polícia, ele não vai conseguir, o policial, né, o cara de bigodinho, com o chapeuzinho, a estrelinha dele, ele não vai poder fazer muito, né? Ele não vai sair da cidade dele para ir para outro estado fazer investigação e continuar. Então, aí eu vejo um pouco da ineficiência do Estado, porque em inglês o policial ele chama law enforcement. Ele enforça que a lei seja cumprida. Então, eu vejo que é muito mais baseado no que está baseado a lei para aquilo acontecer, do que a própria vontade da polícia, seja ela de qual esfera, para aquilo acontecer. Então, a minha pergunta seria basicamente isso. O que você poderia falar um pouco mais sobre essa questão de cyberespaço ou de talvez, dilema, um paradoxo do que seria a questão jurídica? Porque é o que eu vejo, né? Que é mais uma burocracia de uma questão judicial, né? Porque o policial ele não, simplesmente ele pode chegar, arrombar uma casa e falar, não, ele vai ter que ter um caso aberto, vai ter que ter um mandato de busca, ele tem todo um aparato legal para aquilo acontecer, para ele começar a fazer o trabalho dele. Então, de novo, eu vejo que tem essa não é muito claro no Brasil o que é privado, o que é público, o que o Estado tem de responsabilidade com relação à cibersegurança, porque a maioria das coisas estão em propriedades, em serviços privados de compra e venda ou de estudo. Pode ser uma universidade pública ou os seus dados no departamento de trânsito, sim, mas a gente tem muito mais envolvimento da questão privada do que pública. Então, aonde que o Estado ele vai conseguir formular essas coisas, se não através da legislação? Desculpa, eu sou um cara muito confuso. Não, capaz. Eu não sei se você vai fazer a pergunta do Isa primeiro e depois... Permite, isso. Então tá, vou aguardar então. A do exame, eu queria fazer uma pergunta com relação da CELAC, né? Que você expôs e trouxe essa luz de uma nova visão de que, né, dessa parte, como a gente pode ficar mais organizado com relação à questão regional. E também não sei se seria um dilema ou um paradoxo do que seria focar no mercado interno e não no mercado externo, porque eu acho que essa é uma questão, né, também que entra o que é público, o que é privado, o que é interesse de um dos dois, porque se você vê do lado de um produtor rural, basicamente vai ser muito mais vantajoso para ele vender em dólar ou euro, o que seja, para outro país, do que ele vender em real para os clientes do bairro dele, da cidade dele, porque alguém está oferecendo em dólar e o valor é muito mais alto, mesmo tirando os impostos. Então, eu sempre falo isso porque é o que eu vejo, tanto que se eu for no mercado, aqui perto de casa, tipo, vou dirigir 3 minutos, chegar lá, eu vou achar um panetone balduco de meio quilo por menos de $5. Mas a minha mãe, que está do lado da fábrica em São Paulo, ela não vai conseguir, mesmo se eu transformar $5 em R$20, ela não compra um panetone de R$20 lá. Entendeu? Eu fico assim, foi quando eu comecei a estudar Relações Internacionais e Comércio Exterior. Eu falei, mas peraí, como é que o produto saiu lá de São Paulo, pegou o caminhão, chegou em Santos, teve container, despachante, todo o preço para colocar no navio, chegou nos Estados Unidos, faz todo o processo de novo, vai, porque o Utah não está do lado do mar, né? É caminhão para caramba, que não é trem, mas teve todo o custo, o cara tá vendendo, ele tá tendo lucro,
né, por estar vendendo a $5, ele está tendo um lucro. Falei, né, mesmo se o lucro fosse 50 centavos de dólar ou $1, ele comprou isso por $4, mas como é que pode ser 4, sendo que lá em São Paulo, do lado da fábrica da Visconde ou da Balduco, vai ser muito mais caro. Então, eu vejo, né, sim, é uma oportunidade, né, porque a gente tem território, né, como você explicou, tem PIB, tem população, mas como fazer com que essa realidade não só fique na teoria e seja mais na prática para a gente ser realmente uma região organizada, porque eu estou vendo os movimentos do presidente, eu não vou nem arriscar falar o nome dele, mas de El Salvador, que trabalhou na questão de segurança pública no país dele, que deu certo, tem controvérsias, mas houve resultados positivos, mas agora o movimento dele partiu para que tentar também fazer acordos regionais com os países ao lado, né, Belize, Costa Rica, para eles se juntarem para tornar também um bloco econômico. Muito bem. Vê se alguém mais quer fazer perguntas. Bom, se tiver alguém querendo fazer mais perguntas também, está assistindo o webinar, fica à vontade. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para a Mirelle antes da gente passar tempo para os pesquisadores. Mirelle, na sua apresentação, que foi muito boa, diga-se de passagem, parabenizo mais uma vez, um tema muito essencial para a comunidade internacional, especialmente agora, né, o mundo está ficando muito mais complexo que no século XX, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: você, na sua apresentação, você disse que a cibersegurança requer uma ação conjunta da sociedade internacional, né, para fazer frente a esses crimes cibernéticos que você colocou. Então, a minha pergunta é, bom, se é isso mesmo, quais são as suas recomendações sobre como a gente poderia fazer uma ação conjunta frente a essa ameaça, né, que está aí? Bom, você fez uma pergunta que nem os especialistas da área já sabem, né? Me botou na frente. Vamos lá, então. Vamos começar. Luiz, então, eu vou ter que te responder de uma forma mais pessoal, tá? Porque vai ter que ser muito meu ponto de vista a respeito do que está acontecendo baseado nos meus estudos. Em relação ao Brasil, tá? O Brasil tem a teoria de que ele tem data de validade, de 4 anos. Então, se passou dos 4 anos, esquece, ele não existe. Por que é tão difícil desenvolver as políticas, né, de maneira eficiente? Porque, por causa desse pensamento, né, eu preciso me eleger, né, essas figuras públicas da política, eu preciso me eleger, né, eu preciso vender uma causa, eu preciso entrar lá, e quando eu estou lá, eu preciso permanecer de uma maneira que eu não vá dar polêmica, mas também que não dê trabalho para mim, e depois eu preciso estar com uma imagem boa o suficiente para me reeleger novamente. Essa é a impressão que eu tenho do sistema político brasileiro em sua maioria, tá? Porque existem exceções e não vou ser generalista. E então, quando a gente olha para outros países, por exemplo, como você citou do seu caso nos Estados Unidos, que você sofreu um ataque, chamou a polícia foi, verificou, ponto, está na Irlanda. O que você vai fazer? Nada. Porque não existe uma legislação para isso, não existe apoio legal, né, nenhum apoio de algum organismo internacional que embase qualquer tipo de ação ou atitude. Porque desde o início não existe nenhuma definição clara do que é ciberespaço, não existe uma definição específica do que é aquilo. Existem teorias, existem definições, mas não existe uma definição única, entendeu? É isso e é isso. Então, fica muito amplo, muito aberto para discussões e para interpretações. Então, primeiro, não tem uma definição muito específica, muito clara. Eu escolhi a opção que mais se encaixa, né? Mas não tem uma definição universal do que é o ciberespaço.
também não tem uma definição internacional do que é o crime, muito menos para alcançar o criminoso e então fazer algum julgamento, né, algum tipo de resolução. E isso é algo que não é uma realidade apenas dos Estados Unidos ou do Brasil, mas também do mundo inteiro. Só que alguns países estão mais atrasados do que os outros. O Brasil mesmo, nessa pesquisa que eu fiz com meu colega, ele já tem alguns mecanismos, né, em teoria, para ser como uma forma de resistência, né, ou de defesa cibernética no país. Só que eles criaram, né, um órgão no governo específico para isso. Só que se tu for pesquisar aquele órgão, apesar deles terem feito milhões de investimento, tu vai pesquisar sobre ele e não tem quase nada de informação sobre ele. As últimas notícias foram de anos atrás, que tem publicado nos sites oficiais. Então, é raríssima as publicações ou informações a respeito desse órgão no país, porque, na verdade, ele está praticamente abandonado. Ele existe no papel, né, está em funcionamento, só que na teoria, na verdade, a gente olha assim, na realidade, a gente não vê a sua atuação. É como se fosse um setor fantasma, praticamente, porque a gente não está vendo, não tem menção dele, não tem muita divulgação do que ele tem feito, porque o próprio órgão não divulga sobre isso. Então, Qual que é o nome? agora me falha a memória, mas eu te mando depois. Mas é um órgão específico do governo, tá? Que eu te envio, te falo, porque agora eu não vou me lembrar. Mas, enfim. E aí, a gente não sabe se eles estão trabalhando ou se eles só estão ali em nome, entendeu? Então, a gente fica pensando o que faz as coisas funcionarem no Brasil. Praticamente as leis, né, as diretrizes que foram formuladas derivaram de algum tipo de escândalo, né? A lei de proteção dos dados, por exemplo. Né? Então, o que gera a mudança no Brasil são escândalos, né? Então, tem que gerar um grande problema para, então, aquilo se tornar de atenção pública e, então, se tornarem medidas. Só que, por exemplo, na pandemia mesmo, que teve aquele vazamento dos dados do SUS, né? Então, a gente vê ainda que a gente está muito vulnerável, que a gente não tem uma defesa realmente, como é que é a palavra? Eficaz, né? Para um ataque real, sabe? E intenso às redes. Porque, além disso, a gente também tem a falta de pessoas que trabalham na área, e isso também se reflete da questão da falta de investimento, né? É interessante como uma coisa vai ligando a outra, sabe? Porque o que acontece com quem é bom aqui no Brasil? Normalmente vai para o exterior. Vocês dois mesmos são exemplos disso, né? Vocês vão para fora, né? Quem é que vai querer ficar no Brasil que você, em sua grande chance, não vai ter perspectiva, talvez, de crescimento? Né? Tu vai ser o quê? Funcionário público? Tá, não tem nada de errado ser isso, mas às vezes as pessoas querem mais do que isso, querem se desenvolver para além de alguma estabilidade, digamos assim. Então, muita gente vai indo embora e o Brasil acaba exportando, né, todas as mentes. E acaba que o Brasil fica meio não, no sentido de que acaba ficando atrasado em comparação com outros países que estão importando essas próprias mentes, digamos assim, né? Então, se a gente vê assim a qualidade que tem os Estados Unidos, né, em questão de defesa, porque eles são muito preocupados com isso, nós vemos que mesmo eles não têm essa capacidade de ir até a Irlanda, por exemplo, para resolver o crime que você sofreu, apesar de estar em território americano, por causa dessa nebulosidade, né, de definição do que é, o que não é, o que pode, o que não pode, definição de leis. Isso é algo que está sendo tratado já por vários organismos que estão se juntando, porque estão vendo essa necessidade, essa implicação, esse dilema, e estão percebendo que realmente apenas uma ação conjunta a gente pode se resolver, porque o Estado por si só não consegue, uma empresa por si só é insuficiente, o indivíduo, então, nem se fala. Né? Então, quando a única solução é juntar a força de todos para resolver. A questão, como o Isa comentou, é como a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai juntar tantos interesses,
vontades, né, tantas aspirações para um único objetivo, sabe? E isso é algo que ainda está em discussão, porque é algo que a gente está vivendo agora, não foi algo que foi feito, que foi visto e analisado a partir de uma perspectiva de fora. A gente está vivendo isso agora. Então, a gente nem sabe como vai terminar isso, porque a gente está sendo o protagonista, né, os pioneiros nessa tentativa de resolução. Então, tem essa questão dos múltiplos interesses, tem a questão da disparidade de poder, né? Então, como é que a gente vai querer comparar a capacidade americana e a capacidade brasileira? Claro que o Brasil não é um país fraco, a gente sabe do potencial dele, mas em comparação com uma potência, né, como os Estados Unidos, a gente fica certamente aquém. E quem é que vai ter os pontapés iniciais para desenvolver qualquer tipo de solução? São esses mais fortes. Então, na minha perspectiva, infelizmente, eu já perdi um pouco da minha visão idealista, né, de esperar algum tipo de um mundo não tão desigual, mas a gente sabe que não é assim que funciona, infelizmente. A gente vai acabar seguindo, né, algumas orientações dos maiores, né, e não necessariamente que seja ruim, mas isso realmente nos torna mais dependentes deles, né, como mencionado. Mas, para não me estender mais, realmente é algo difícil de dizer com certeza, né, de como fazer ou de como resolver, porque é algo que a gente está vivendo no hoje, né, e é algo que a gente vai ter que trabalhar para resolver. Por isso que é importante a gente seguir pesquisando, né, e investindo neste tema. Eu espero não ter ficado vagando e não lhe dado algum tipo de clareza, mas eu espero que fique entendido que o Brasil tem muitas falhas, né, porque a gente diz assim, tem um investimento, digamos assim, mas a gente não vê o resultado desse investimento. A gente tem um organismo, mas a gente não vê a sua organização, né? A gente vê que tem muita burocracia também. É muito difícil de fazer qualquer coisa, porque é tudo muito burocrático, muito difícil, né? Acaba atrasando o desenvolvimento de qualquer coisa, porque a própria burocracia trava. E a gente vê também muita segregação de setores na sociedade, o que acaba também, somado à questão burocrática, a delongar ainda mais as soluções. E isso é algo que também se expande para o problema internacional de que, além dos problemas internos que o Brasil enfrenta, também é algo que está sendo discutido como um problema global, né, que também está sendo muito difícil de ser resolvido. Não, foi muito bom. E tanto que nessa questão de dependência, não sei se também o professor Izan conhece, por exemplo, no Brasil, a gente usa o GPS, né? E você pode usar o Google, pode usar Waze, tem outros aplicativos, mas todos usam o sistema GPS para localização. Mas você sabia, professor, que o GPS ele é uma empresa privada? É uma empresa privada dos Estados Unidos. E eu fiquei sabendo, eu não sabia. Eu fiquei sabendo disso quando eu entrei para o governo americano, e eles me deram não está aqui comigo, mas eles me deram um cartão em caso de emergência de desastre, porque normalmente quando isso acontece, a primeira coisa que cai é luz, telecomunicações não funciona. Eles me deram um cartãozinho que eu consigo acessar, né, o meu telefone e a minha internet do trabalho, não através da rede normal. Eu falei, não, internet? Não, no governo a gente não usa internet, não é www. Aí eu, né? Não tá bom. E a agência, Mirelle, dos Estados Unidos, ela é recente, é de 2018, ela chama CISA, Cybersecurity Infrastructure Security Agency. E, basicamente, ela foi criada nos moldes de como é feita a administração pública dos Estados Unidos, que é, primeiro, a tarefa dela é entender os riscos, depois ela tenta
ajudar a desenvolver os meios para gerenciar esses riscos e facilitar comunicações entre as agências. Então, por exemplo, você tem um dos ramos do poder, que é o executivo, né? Você tem o presidente ali, as informações que acontecem no ramo do executivo são muito importantes para o país. Né? Não tem valor financeiro em específico. Alguém vai lá tirar o dinheiro que não é o Banco Central. Mas tem informações ali que vale dinheiro. Então, esse departamento, essa agência, ela cuida da segurança das pessoas que trabalham no executivo, não só do presidente, que existe várias pessoas. E risco, basicamente, é diferente de perigo. Perigo, eles deram uma vez um exemplo para mim que eu gostei bastante, que fala assim, perigo é você ter um tubarão no mar. É um perigo. O risco é ter uma pessoa perto desse tubarão. Então, perigo e risco são diferentes. Então, os Estados Unidos, a administração pública, ela tenta amenizar os riscos, tanto na questão de cibersegurança, na questão de desastres naturais. O que é o risco? É uma pessoa que está morando perto do barranco. Se der um furacão, aquilo ali vai cair, uma enchente. Então, o perigo, ele existe. Alguns são naturais, alguns são produzidos pelo homem. Então, nessa questão de cibersegurança, os Estados Unidos, ele percebeu que muitas coisas hoje, ela é gerida através da internet, computador. Então, até onde que entra a parte privada, até onde que entra a parte pública e aonde que entra o governo para regularizar isso. E aqui nos Estados Unidos é bem isso. Você tem o governo tentando entender quais são os riscos dessa questão de segurança, né? Em todas as universidades, sendo públicas ou privadas, você vai ter o CISA ajudando as pessoas a falar, não falando o que fazer, falando como fazer. Então, se você é uma universidade, você quer proteger os dados dos seus alunos, é bom você ter isso. Então, eles formam manuais, guias, mas aí quando é com relação, por exemplo, à NASA ou um departamento de defesa, sei lá, do exército aeronáutico, que seja, eles entram não só na questão de regulamentação, mas também eles entram como no meu caso, eu tenho acesso à comunicação que não é de cidadão. É direto com o governo, que é com um satélite. Não depende de torres. Se cair a energia, eu não dependo daquilo. Eu vou precisar de ter uma energia para o meu computador, mas é que eu tenho até uma bateriazinha, tal, o gerador, mas tem essa questão de que o governo, ele tenta gerir e deixar mais com que as coisas fluam, ele entra mais com o planejamento e a administração, focar só mais nessas áreas para aquilo acontecer. Sim, no Brasil, a questão da defesa cibernética está sob comando sobre o comando do Exército, né, brasileiro. E tem agora estava pesquisando aqui para ver se eu achava. Então acredito que seja esse aqui, olha, o CD Cyber, né, que é o Centro de Defesa Cibernético criado pelo próprio Exército e fica dentro das suas áreas. Eles têm as suas diretrizes, têm as estratégias nacionais de defesa, só que é aquilo, né? Tu tem a estratégia, mas tu não sabe como aquilo está sendo implementado, porque tem a estratégia, os objetivos, vamos criar isso aqui para cumprir os objetivos, mas não tem uma questão prática, né? É uma questão bastante de papel, sabe? Bem teórica, assim. Claro que eu não vou dizer que não existam, né? Porque realmente acontece coisas que a gente, né, meros mortais, não sabem o que acontece, mas é que realmente, como pesquisando, a gente percebe o quanto está insuficiente. Porque o Brasil mesmo, ele está entre os 5 países que mais sofrem ataques cibernéticos no mundo. Então, a gente vê como está sendo insuficiente, né? Vendo o tamanho do Brasil, a capacidade do Brasil, como o próprio Isan comentou, né? Populacional, econômica e territorial. Como é que o Brasil vai estar entre os 5
né, estando entre os 5 mais das potências, né, estando entre os 5 que mais sofrem ataques cibernéticos. Então, a gente vê que estão sendo feitos esforços, talvez, até estão. Tem algum mecanismo? Tem um mecanismo, só que não está suficiente. Na área alto nível de segurança nacional? Acredito que sim, mas mesmo assim a gente vê que ainda falha, né, com a questão da exposição dos dados de um órgão da saúde, né, do governo, né, do Ministério da Saúde. Então a gente vê como é falho todo o sistema e como está faltando uma definição real dos objetivos e prática, né, de como nós vamos fazer aquilo se tornar possível e eficiente. Né? Então é bem complicado, né? E a gente vê como está faltando, como é preciso de mais atenção, só que isso acaba às vezes ficando em segundo plano muito, né? Para outras pautas que também são importantes, mas acredito que a gente deva dar um pouquinho mais de atenção para a cibersegurança, que é tão presente, né, nas nossas vidas 24 horas por dia. Muito bom. Professor Izan? Bom, excelente pergunta, Luiz, sobre isso, a relação internacionais. Bom, se eu fosse analisar isso à luz da análise do Sistema Mundo, de Manuel Wallenstein, Fernando Brudel e Giovanni Arrighi, eu diria o seguinte, que a economia mundo, ela está regionalizada em 3 regiões: os países centrais, a periferia e um intermediário, aí, uma zona intermediária que é sem periferia. Né? Quem são esses países centrais, ao qual você se referiu aí na sua exposição, na sua pergunta? São países que têm, que nós chamamos de núcleos estratégicos de desenvolvimento bem consolidado. O que são núcleos estratégicos de desenvolvimento? São aqueles núcleos que têm a tríplice hélice, que a gente chama. Começando com universidades de ponta, ensino e pesquisa. Segundo, empresas com valor tecnológico capaz de competir nas cadeias de suprimento globais. E terceiro, governo com legislações claras, né, para permitir desenvolvimento nacional. Então, é isso que se trata. E os países na periferia não têm esses núcleos estratégicos de desenvolvimento. E por que eles não têm? Porque esses núcleos estratégicos de desenvolvimento que eu me referi, baseado nessa tríplice hélice, estão dentro de um escopo maior. E qual é o escopo? É que nós chamamos, que os Estados Unidos têm, que é o NSS, que é a National Security Strategy, né, que traduzindo é a Estratégia de Segurança Nacional. A gente pensa que estratégia de segurança nacional é uma questão de militares, que diz respeito à defesa e à segurança, mas, na verdade, Brzezinski já deixava bem claro, que diz respeito ao fortalecimento do país, domesticamente falando, mas também diz respeito como o país se projeta, né, no sistema internacional. Então, é bivalente, né? E os países que estão na periferia do sistema mundo não têm uma estratégia de segurança nacional. Por isso, não tem núcleo estratégico, não tem essa tríplice hélice, que é condição sine qua non para a gente abandonar essa situação de periferia no sistema mundo e buscar um lugar ao sol, para o centro. O Brasil, ele não está nem no centro, nem na periferia. Ele está numa posição intermediária, que é a semi-periferia, porque nós temos algumas universidades de ponta, né, como a USP, a Unicamp, a Universidade Federal de Pelotas. Nós temos indústrias em alguns setores específicos da economia com uma inserção internacional importante e competitiva nas cadeias de suprimento globais, como, por exemplo, a Petrobras, não é verdade? A Embrapa. Em alguns setores, portanto, da economia, nós temos essa núcleos estratégicos de desenvolvimento. E que nós precisamos defender essas empresas que são núcleos estratégicos brasileiros e fomentar novas outras, para que a gente possa, então, dar um salto e abandonar essa situação meridional, que é uma condição sem periferia. É isso que a gente precisa. Mas, infelizmente, nós não temos atualmente
um projeto de nação, um projeto de país. E por que não há? Porque não há uma estratégia de segurança nacional, não há um NSS, como tem no caso americano. Então, nós precisamos isso. Como think tank, nós podemos até recomendar isso. O Policymaker brasileiro possa elaborar uma National Security Strategy para o Brasil, para que a gente possa, através desses núcleos estratégicos de desenvolvimento, buscar um lugar ao sol no sistema mundo, na economia mundial. É isso. Eu acho que a gente já extrapolou bastante, né, o nosso tempo. E se o Luiz quiser passar para as considerações finais para a gente concluir, eu acho que se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, mas eu acho que seria isso. Por mim, eu estou tudo bem com o tempo. Não sei se vocês querem estender mais, mas... Eu não tenho tempo, porque tenho outros compromissos. Eu não sei se a Mirella também tem outros compromissos. Eu, infelizmente, eu não posso. Não, tudo bem, mas acredito que foi bem produtivo desenvolver essa conversa, esse estudo. Também, às vezes, como a Mirella falou mesmo, dá a sua opinião pessoal, né, que às vezes não dá para a gente escrever isso, mas faz parte da nossa perspectiva, né? Também tem muita coisa que eu escrevo, mas tem coisa que eu não consigo expressar, ou pelo fato da academia não permitir, ou porque é uma visão pessoal, mas não deixa de ser uma realidade ali, de uma perspectiva. E eu realmente, mesmo estando aqui dos Estados Unidos, né, essa ideia de criar esse think tank é exatamente para isso, para a gente trazer pesquisadores que estejam pensando, trocar informações, começar a pensar um mundo de uma forma mais abrangente, né? Como, cibersegurança está acontecendo assim, né? Começar a ver, eu posso colaborar do que eu possa ter de informação da CISA aqui dos Estados Unidos, porque, de novo, eu tenho bem essa visão e perspectiva norte-americana do que é privado e que é público, e me interessa muito, e eu começo, né, automaticamente começar, mas peraí, no Brasil como é que isso aqui? Ou tem coisa que eu sei, ou tem coisa que eu não sei, mas começar a tentar ver como é que as coisas estão acontecendo, até mesmo na CELAC, né, eu vi o presidente do El Salvador, ele fez um trabalho no país dele, mas agora, né, um país vou dizer, minúsculo comparado ao Brasil, não sei quantos por cento menor entre PIB, população e território, mas pela lição de casa que eles estão fazendo com segurança pública, ele está começando agora a trazer o PIB dele mais para cima, os outros países em volta eles estão querendo a ajuda dele, ou seja, não que ele vai dominar e fazer El Salvador se expandir, mas ele está levando as políticas públicas internacionais para os outros países e tentar já fazer, talvez nesse próximo ano, um acordo regional, eu não lembro o nome, mas, de novo, eu acredito que também é muito importante o que o Brasil está fazendo, mas também fazer a nossa lição de casa para a gente trazer uma realidade na prática, né, desses acordos multilaterais ou bilaterais, ou até mesmo na questão de administração pública da cibersegurança. Mas alguém quer fazer alguma consideração final antes da gente terminar? Mirella, Beatriz, Izam? Só um minutinho para a gente encerrar, né? Então, minha consideração em um minuto é agradecer a participação da Mirella por aceitar esse convite. Obrigado. Essa é uma sistemática que a gente vai usar nos nossos eventos, convidar aqueles pesquisadores que publicaram o Policy Brief para expor, né, apresentar os seus trabalhos. Isso vai ser muito bom para a nossa formação como analista internacional. E essa é a vantagem de participar de um grupo de pesquisa, né? E é isso. Eu agradeço a todos, tá bom? Desejo um ótimo final de semana. Tá certo. Mirella quer fazer alguma consideração, um minuto final? A gente Gostaria de agradecer, então, pela oportunidade de conversar com vocês. É uma honra, como eu comentei.
E espero que não tenha sido cansativo para vocês, eu não tenha falado demais, mas é que, como comentado, é bem complexo esse tema, né? Então, acaba algumas coisas ficando insuficientes por si só, porque ainda não tem o que dizer sobre, né? Por isso que agora eu vou dar seguimento aos meus estudos sobre cibersegurança para desenvolver mais pesquisas sobre isso, para ter mais respostas para dar. E qualquer coisa que precisarem saber sobre o tema, que gostariam de discutir, eu também estou disponível para me chamarem. Eu também tenho o LinkedIn, podem me encontrar por lá também, a gente pode trocar alguma ideia. E muito obrigada novamente. Desculpa qualquer coisa. Até a próxima oportunidade. Isso aí, valeu, pessoal. Bom final de semana a todos. Até logo, tchau, tchau. Tchau.